Uns Braços, conto de Machado de Assis. Este é o primeiro vídeo. Bom, é impossível ler o título deste conto, Uns Braços, sem lembrar de um capítulo do Dom Casmurro. Capítulo 105, se eu não estou enganado. Então, a guisa de introdução, eu gostaria de dar uma olhada nesse capítulo com você. Não porque vai esclarecer muita coisa do conto, mas pelo menos vai nos dizer dessa atração, essa fixação que o Machado tem por braços. Eu não sei quanto a você, mas eu nunca que reparei assim muito em braço de mulher. Não sei se é uma coisa, sei lá, uma tara do Machado. Mas vamos lá, eu vou ler o capítulo 105 bem rapidinho do Dom Casmurro, né? Os Braços. O mais tudo corria bem, Capitu gostava de rir e divertir-se, e nos primeiros tempos, quando íamos a passeios ou espetáculos, era como um pássaro que saísse da gaiola. Arranjava-se com graça e modéstia. Embora gostasse de joias, como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas nem caras. E um dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma. Mas foi só por pouco tempo. A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a família ou com os amigos, ou se não íamos a algum espetáculo ou serão particular, e estes eram raros, passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes eu contava a Capitu a história da cidade, outras dava-lhe notícias de astronomia. Notícias de amador, que ela escutava atenta e curiosa, nem sempre tanto que não cochilasse um pouco. Não sabendo piano, aprendeu depois de casada. E depressa. E daí a pouco tocava nas nossas casas de amizade. Na Glória era uma das nossas recreações. Também cantava, mas pouco e raro, por não ter voz. Um dia chegou a entender que era melhor não cantar nada e cumpriu o alvitre. De dançar gostava e enfeitar-se com amor quando ia a um baile. Os braços é que reticências. Os braços merecem um período. Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade. Nem os seus, leitora, que eram então de menina, se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda no mármore, de onde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Falando com a leitora, né? Os seus braços ainda estavam lá com Deus. Eram os mais belos da noite, voltando aos braços da Capitu, eram os mais belos da noite, a ponto que me enchiam de desvanecimento. Conversava mal, perceba a tara pelos braços aqui. Conversava mal com as outras pessoas só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias, ou seja, os braços, as casacas dos homens com os quais a Capitu estava dançando, né? Já não foi assim no segundo baile, quer dizer, ele não ficou tão enlevado só admirando os braços de Capitu. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, e aqui fica a minha pergunta para você, né? Se alguém tiver a resposta, por favor, comente. Gosto da época, isso? Né? Ou impressão do Dom Casmurro aqui, impressão do Santiago? Porque aparentemente todos os homens se fartavam de olhar os braços de Capitu. Talvez há um pouco de cada, né? Porque se a gente levar em conta que hoje em dia, por exemplo, uma regata, né? As mulheres usam regatas todo momento, né? A gente não vê problema nenhum com isso, né? Provavelmente, e a gente sabe, naquele tempo se mostrava menos os braços, né? Será que o fato dela trazer os braços descobertos fazia com que houvesse mais apelo a eles? E aí eu lembro de uma outra cena
Do A Montanha Mágica, que eu também estou lendo aqui no canal, em que o narrador, isso se passa lá no começo do século XX, né? Em que o narrador admira os braços da Madame Xoxá, que é uma personagem lá, que tem ele coberto de um tecido transparente, né? E isso tem um certo tipo de, não diria, não sei se erotismo, mas atrai, né? Mostra e não mostra aqueles braços. Então fica a minha pergunta: o que você pensa sobre os braços? E se você acredita que as pessoas ali estavam realmente se fartando de olhar para os braços de Capitu? Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, ou seja, do traje que eles estavam vestindo, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro não fui, e aqui tive o apoio do Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios. Concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas. O contrário parece-me indecente, ok? Então aqui a gente já está vendo que não é só uma tara do Dom Casmurro. Isso vai ser importante para a gente entender no nosso conto a senhora que mostra os braços, né? É claro, a gente não está falando de uma safadeza, né? É aquela coisa assim, a gente percebe pelo tom aqui, que é aquela coisa, sei lá, um decote, por exemplo. São os mais tradicionalistas, os mais, não sei se mente fechada, o que é, que reprovam decotes, né? Perceba que é mais ou menos aí que está o Bentinho e o Escobar, né? Então, todas as mulheres no baile mostram os braços, né? Mas mulher minha não mostra braço nenhum. O contrário parece-me indecente. Não é? O Bentinho respondeu. Mas não digam o motivo. Hão de nos chamar seminaristas. Percebeu? Capitu já me chamou assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a aprovação de Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos, mas cedeu depressa, e não foi ao baile. E outros foi, mas levou-os meio vestidos de escumilha, ou não sei que nem cobria nem descobria inteiramente, como o Sendal de Camões. Bom, se você quer mais informações sobre esse capítulo, tem na lista aqui do canal, Dom Casmurro, e aí eu explico o Sendal de Camões, eu explico tudo isso daqui. Mas o importante é esse, digamos, é essa postura diferente em relação a braços, né? Não sei o que você acha. Talvez hoje nós estamos tão acostumados que nós perdemos esse senso de atração aos braços. Repare que é uma coisa interessante. Você vai numa praia de nudismo. Eu nunca fui, mas a gente sabe que é assim, pelo que a gente vê, né? E pela lógica. Você vai numa praia de nudismo. Por mais que a pessoa seja, sei lá, o cara seja a não ser o cara seja um tarado, né? Mas não seja um cara, digamos assim, bem sexual. Ele vai chegar lá, vai se impressionar com tudo, mas as pessoas agem tão normalmente, mostrando tudo, que com o tempo aquilo ali não vai fazer muita diferença. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? Quando a gente, sei lá, vê em filmes, séries, o pessoal que pratica o nudismo, é aquela história, é normal, eles estão ali. Eu não vejo motivo pra quê, né? Mas não fica aquela sensação sexual todo o tempo. E parece que com os braços acontecem a mesma coisa, né? Bom, o nome do nosso conto é Uns Braços. E os braços da personagem principal são protagonista do nosso conto aqui. Isso é interessante, extremamente interessante. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo como introdução e vou abrir um outro para que a gente comece a leitura de Uns Braços.